Fala galera, beleza? André na área. Hoje nós vamos falar o que não te contam dessas belezinhas aqui, ó, da FX30 da Sony. Galera, o que acontece? Essa linha da Sony é uma linha que ela é muito usada por vários filmmakers aqui no Rio de Janeiro, onde eu resido. 99,9% dos filmmakers utilizam essa câmera. Ela não é uma câmera de fotografia, ela é uma câmera específica para cinema. É uma câmera muito boa, eu adoro essa câmera, mas existem alguns fatores nessa câmera que deixam muito a desejar e você precisa saber antes de você comprar esse equipamento. Além de ser um equipamento que não é um equipamento convencional, tá? Por ser de cinema, é um equipamento que requer um pouco de atenção nos aspectos de software, né? Esse equipamento ele tem um sistema de firmware que, dependendo do lote, assim, a Sony, acho que o maior mole que a Sony deu foi com relação aos lotes dela e que vai acontecer com a FX2 que já lançaram, que é o modelo dessa câmera aqui full frame, com custo menor do que a FX3, tá? Com um viewfinder aqui em cima, bonitão e tal. Acredito que também foi uma das maiores cagadas que a Sony fez, foi essa câmera FX2 sair agora. Por quê? A Sony estava com um problema muito sério com essa telinha aqui, ó. Essa telinha aqui. Essa tela da FX30, da FX3, elas são umas telas que ela é de 1.44, tá? E aí, por problemas de fabricante, né? Porque cada peça, cada componente, às vezes você tem um processador na sua câmera, da Sony, e o processador é Toshiba, ou é Sharp, entendeu? Então, assim, existem processadores, peças que são de outros fabricantes. Por exemplo, dizem, não sei se é verdade, que as câmeras da Samsung, o processador e os sensores são da Sony. Há quem diga que seja verdade, outros dizem que não, entendeu? Então, assim, é um conglomerado de equipamentos, de peças que são usadas de outros fornecedores para que façam esse produto. Então, um dos maiores problemas que a FX30 tem atualmente, Edson, dá um zoom aqui, por favor. Essa câmera é uma câmera zero, tá? E um dos maiores problemas que a FX30 tem é esse aqui, ó. Essa folga, tá? Essa folga aqui no monitor, ó, tá vendo? Uma folga. Essa folga, ao longo do tempo, com transporte, com você movimentando, flipando a tela para você poder ver as imagens e tal, isso vai ganhando uma proporção maior, fica mole, entendeu? Então, a probabilidade dele vir dar um defeito é muito grande. Já as câmeras da Canon, as câmeras que já são há mais tempo fabricadas com esse tipo de monitor, não tem esse problema, tá? Então, a FX2, por exemplo, a tela dela é melhor do que essa tela aqui, porque é um outro fornecedor. A Sony conseguiu um outro fornecedor de tela, por isso o atraso do lançamento da FX2, para que possam colocar nos lotes. Então, assim, a Sony tem um problema de lote terrível. Por exemplo, essa câmera aqui, ela é de uma série de 50 milhões, tá? É 50 e alguns dígitos, é a série dessa. Essa que está me filmando é 30 milhões. Então essa é mais antiga do que essa. Embora essa, por ser mais antiga, não tenha esse problema no monitor. Entende? Por quê? Porque ela é de um lote anterior a esse lote aqui. Entende? Então, assim, mas, por um outro lado, esse lote mais recente, tá? Ele veio com uma placa-mãe aprimorada com relação à memória PROM. Essa câmera ela tem uma memória PROM interna, que é onde faz todo, onde aparece nosso menu, tudo isso é armazenado nessa memória PROM. Então, essa memória PROM, ela é melhorada, ela é aprimorada. É um lote melhor do que aquele lote da 30 mil alguma coisa, que é essa que está me filmando. O que aconteceu com essa que está me filmando? Provavelmente um antigo usuário pulou do firmware
5.0.2 direto para o firmware 5.0.1 ou 0.2. Ele não foi para o firmware 0.05 e depois do 1.05 para o 5.01. Ele não seguiu a regra. Ele pulou simplesmente, ele fez o update do firmware. E o que aconteceu com essa câmera? Essa câmera, ela está com um problema que ela não funciona o Wi-Fi, ela não funciona o Bluetooth, tá? E ela teve um problema assim, existem duas placas aqui dentro, a primária e a secundária. A primária é a placa de energia, é como se fosse uma fonte de alimentação igual das televisões. É uma fonte de energia que carrega a placa principal dessa câmera aqui, tá? Que é considerada placa-mãe. E aí, quando dá esse tipo de problema, pode ser um problema de você ligar ela na energia e ter um pico de luz, é você colocar uma bateria de um outro fabricante que não seja original, de má qualidade, entendeu? Pode ter acontecido milhões de coisas com essa câmera. Então ela aconteceu um problema na placa secundária, que é como se fosse a fonte da câmera. E aí eu levei para a autorizada consertou a placa, né? Eu não sei se eles consertaram ou se eles trocaram a minha placa secundária. E me retornaram a câmera com o seguinte problema: não funciona o Wi-Fi e não funciona o Bluetooth. Por quê? Porque existe uma incompatibilidade interna da placa-mãe dessa câmera, daquela ali no caso, que é um lote mais antigo, com relação aos drives de Bluetooth, Wi-Fi. E aí, essa câmera simplesmente ela funciona perfeitamente bem, como vocês estão vendo, faz o tratamento no olho, perfeito. Só que ela não tem Wi-Fi e não tem Bluetooth, tá? Então, assim, é um equipamento que funciona normalmente. Então, todos vocês que foram comprar uma câmera, uma FX30, uma FX3, qualquer tipo de câmera da Sony, observe se está funcionando o Bluetooth, se está funcionando o Wi-Fi, tá? Porque aí você pode ter um problemaço igual eu tive com essa câmera, né? Embora ela funcione, ela serve para o tipo de trabalho que eu fiz, eu tive que comprar mais uma câmera para que eu pudesse ficar seguro. E se de repente eu preciso passar algo rápido pela Wi-Fi, essa câmera não vai me atender, ela não vai fazer isso. Eu tenho que trazer para estúdio para poder fazer minha pós. E essa aqui eu já comprei já para isso mesmo, para poder entregar o mais rápido possível, usando tanto o Wi-Fi, tanto o NFC, tanto o Bluetooth, tá? Essa câmera, ela tá com essas partes inutilizadas. Por quê? Porque o firmware que foi instalado nela, tá? Ele não possui esses drives dessa placa mais antiga. E aí, deu essa craca toda. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque quando eu entrei em contato com a Sony América Latina, o que me foi informado seria que a câmera já está fora da garantia e eu teria que mandar para uma outra empresa em São Paulo, que é uma autorizada da Sony, para que eles fizessem uma avaliação e dizer qual o real problema desse equipamento. Já que uma vez que ele foi aberto para fazer uma manutenção na segunda placa, né, na placa secundária, na fonte. E aí eu perdi a garantia. Então, gente, muito cuidado, muito cuidado. Sempre que for fazer o firmware, esteja com a bateria 100%, coloque ela ligada na energia, tá? Para que vocês não tenham problema. Coloque um cartão de boa qualidade na câmera, para que ela possa gravar o firmware nesse cartão de boa qualidade, para que ele não trave no meio da atualização. Então é uma série de fatores que você tem que se preocupar antes de atualizar o firmware dessa câmera. Tem muita gente perdendo esse tipo de equipamento. O meu, graças a Deus, o único problema que teve foi esse, do Wi-Fi, do Bluetooth e do NFC, tá? Então, já tomei um prejuízo muito grande, embora ela funcione para outras funções que não necessitem de conexão. Então ela está aqui, eu tive que comprar outra, mas fica esse aviso, cuidado, muito cuidado, tá?
Aí, voltando ao assunto, entrando em contato com a assistência técnica me informou que levaria de 24 a 48 horas para analisar a câmera e chegar com um veredito, né, do qual o real problema. E eu teria que mandar essa câmera para São Paulo para poder ser feita essa análise. Só que, em vários fóruns na internet, eu comecei a pesquisar vários fóruns de FX30, FX3, muitos usuários reclamando do mesmo problema de, após ter feito a atualização, tiveram esse problema com as conexões de Wi-Fi, Bluetooth e NFC. Muitos. Não foram poucos. E não tiveram êxito com a nova atualização. A Sony lançou a atualização a 6.0 e depois lançou a 6.1, a qual trazia mais problemas ainda. Tanto que a Sony recuou, tirando esses firmware do seu site oficial e deixou apenas o firmware do 5.0.2, né? E dizem que você consegue fazer o downgrade, ou seja, se você instalou uma versão defeituosa da 5.0.2, você consegue voltar para 5.0.2, ou seja, você consegue voltar, fazer um restart, né? Ratificando o que eu falei aqui, você não consegue fazer o downgrade, por exemplo, da 5.0.2 para 5.0.1. A Sony bloqueia esse tipo de downgrade, tá? E obriga que você leve a sua câmera numa assistência técnica. E 99,9% das pessoas que tiveram esse problema e tentaram corrigir, disseram que tiveram que trocar a placa principal, que custa R$ 9.999 aqui no Brasil. Ou seja, uma câmera que custa 12 mil tem um problema numa placa-mãe que custa aproximadamente R$ 9.998, R$ 99. Então, fiquei muito decepcionado, muito triste com esse acontecimento. Não tem com quem reclamar, porque a Sony não me dá assistência. Eu comprei essa câmera usada e por isso eu tive esse tipo de problema. Então, eu venho aqui para dizer para você, muito cuidado quando você for comprar uma câmera do valor alto ou até do valor baixo mesmo. Verifique tudo. Se o Wi-Fi está funcionando, se a bateria é original, se ela está carregando a câmera normalmente na fonte. Existem alguns pontos que a galera não conta. Elas só contam os aspectos top dessa câmera, porque realmente é uma câmera, assim, fantástica. Mas, por um deslize, você pode ter um problemaço na sua vida e jogar 12 mil reais fora. Eu tô falando 12 mil reais, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas, assim, hoje, na atualidade, olha a data desse vídeo, você vai ver que está na faixa desse valor, tá? No Paraguai você consegue mais barata, enfim, você consegue comprar uma câmera dessa aqui usada no valor até 10 mil reais, tá? Essa aqui eu comprei de um amigo, tá? Que tá com esse problema, tá? Tá com problema de folga. Como uma folga muito pequena, eu não vou mexer, não vou levar para assistência técnica, porque pode ser que volte com outro problema, tá? Então, deixa quieto. Eu prefiro usar ela viradinha, fechadinha aqui, coloco um monitorzinho externo e vou para minha guerra, tá? Então, assim, são coisas que não contam pra gente, tá? E isso foi muito ruim para mim, porque eu sou um filmmaker que eu tô começando na área, embora eu tenha bastante tempo de filmagem, eu não me considero um profissional, porque a gente está sempre aprendendo, tá? A vida ensina muita coisa pra gente. Muita coisa a vida ensina. Então eu não posso falar que eu sou o pica das galáxias, que eu tenho 300 anos, porque mesmo que eu fosse o pica das galáxias, tivesse 300 anos, eu ainda estaria aprendendo, assim como aquele cara que pegou uma primeira câmera e está aprendendo também. Vamos ser humildes, tá? Então, a gente tem conhecimento, a gente tem entendimento, a gente saca de alguns aspectos, a gente saca de enquadramento, a gente saca de várias coisas, mas a gente sempre está aprendendo. Sempre acontece uma coisa nova, né? E
fica essa dica, galera. Eu tô trazendo esse vídeo mais como um alerta, tá? Depois, se vocês quiserem, eu lá no meu Instagram, eu vou estar mostrando como que tá esse problema, como que ele acontece. Ou se vocês quiserem que eu mostre essa câmera, eu coloco essa aqui para gravar e faço um vídeo com essa câmera mostrando quais são os problemas que ela está apresentando no menu, que são problemas de que não aparecem nenhum tipo de identificação de rede, não aparece nenhum tipo de Bluetooth, ela não faz nenhum tipo de pareamento, tá? Fora os problemas que ela fica quando você desliga a câmera continua ligada, ela só desliga o monitor, mas a câmera em si, o corpo da câmera continua ligado, fazendo com que ela esquente. Então, se você deixar a câmera ligada dentro da sua mochila, com a bateria dentro da sua mochila, mesmo que ela esteja desligada, a câmera pode estar ligada e tá abafada ali dentro da mochila, de repente um dia de sol, a sua câmera vai queimar dentro da mochila, sem uso, tá? Então, esses aspectos a galera não conta e eu tô vindo aqui contar para vocês, porque essa daqui é minha quarta, essa aqui é minha quarta FX30, tá? E eu tenho um pouquinho de experiência com essa câmera por ela ser a minha quarta, e todas as outras que eu tive sempre foram zero, e tá muito caro, não dá pra gente comprar equipamento zero aqui no Brasil, devido às taxas, os impostos absurdos que a gente paga, e aí eu optei por comprar por pessoas de confiança câmeras usadas, tá? E aí foi o caso onde eu peguei essa câmera de uma pessoa que me deu todo o suporte, né? Eu entreguei a ela todos os relatórios, todas as informações que eu recebi da assistência técnica, a pessoa viu a minha humildade, a minha verdade, porque eu sou um cara muito verdadeiro, eu não ajo com a falsidade, pelo contrário, eu odeio falsidade, tá? Se você for falso comigo, eu vou identificar, não vou te tratar mal, mas vou me distanciar de você, tá? Então fica a dica aí. Se eu me afastei de você por algum motivo, é por causa da sua falsidade. Eu não vou falar isso na sua cara, porque eu sou um cara muito educado e eu simplesmente vou me afastar de você e não vou ter mais contato com você, tá bom? E o cara que me vendeu essa câmera, que tá com esse problema, foi um homem suficiente, me ajudou, pagou o conserto da placa secundária, que era a placa que a câmera não estava ligando, que era justamente a placa de energia. O cara me ajudou, pagou o conserto da placa. Eu não sei se a assistência técnica trocou a placa ou se fez uma manutenção ali. Também a gente não tem acesso, né? Então, mas tá de boa, tá funcionando perfeitamente, legal e tal. Só que a placa principal está com esse problema de conflito de drive. Conflito de drive. Se a Sony algum dia, né, quiser honrar a marca e verificar esse tipo de problema que as câmeras de lotes anteriores estão tendo, porque eu não sou eu o único, tem várias pessoas que tiveram o mesmo problema, porque fizeram a atualização de uma forma, vamos dizer assim, errada, tá? Mas que a Sony tem a possibilidade de consertar. Sim, elas podem colocar um firmware específico. Sai o novo firmware de atualização para as câmeras modelo da série 30.400 e blá, 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 até como as fabricantes de veículo fazem quando um veículo apresenta um problema de fabricação. Eles botam um anúncio na televisão falando, olha, vocês usuários do Hyundai ou vocês usuários da Toyota, modelo tal, ano tal, levem seus carros na agência para trocar a peça tal, 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 tal. E a Sony não faz isso. Sabe por quê? Porque ela tá cagando para você. Então, ficar nessa briguinha de Canon, Sony, Fuji, Nikon, uma palhaçada. Porque os grandes mesmo estão cagando para você, assim como estão cagando para mim. E eu tive que comprar outra câmera, porque a Sony não tem uma atualização confiável para que volte a funcionar os drives do firmware com os drives de Wi-Fi, Bluetooth e o NFC. Beleza? É um vídeo muito triste, eu tô aqui muito chateado, porque eu sempre fui um cara que eu gostei muito da Sony. Eu sempre cuido muito bem dos meus equipamentos. Mas, infelizmente, aconteceu esse problema e a Sony não ajuda os usuários.
Não tem um Reclame Aqui, não tem um lugar que você possa fazer. Eu vi um rapaz que reclamou e a Sony simplesmente falou: seu equipamento está fora da garantia. Entende? Então, é muita sacanagem. A gente paga um valor absurdo no equipamento e a gente não ter um atendimento físico, um atendimento de qualidade. Então, a pessoa que me atendeu pediu para que eu entrasse em contato com a assistência técnica. E eu dei minha carinha média lá na pesquisa de satisfação, porque a pessoa que me atendeu não tem culpa de uma mega empresa, uma gigante, produzir um equipamento com peças de terceiros e não ter uma qualidade, não ter um padrão de qualidade legal, não ter um setor que seja responsável por qualificar esses equipamentos antes que eles saiam da fábrica. Eles simplesmente jogam no mercado e se eu colar, colou. Beleza? Fica a minha revolta aí. Sony, tô bolado.